servi um prato que a minha sogra adora. Ela olhou, tentou e não conseguiu passar da segunda garfada. O problema não era a comida, era o Monjaro fazendo exatamente o que deveria fazer. O Monjaro não é o novo Ozempic. O Ozempic age em um hormônio. O Monjaro age em dois, e essa diferença, na prática, muda completamente os resultados. Em 2025, a Anvisa aprovou o Monjaro aqui no Brasil, não só para diabetes, mas para emagrecimento em pessoas sem a doença. Foi um marco e gerou muito ruído. Tem gente usando sem indicação, gente comprando versão não aprovada, gente confundindo com Ozempic, gente gastando R$ 2.000 por mês por algo que talvez não precise. Neste vídeo você vai saber o que minha sogra e a minha família não sabia antes de começar a usar o remédio e o que você precisa saber antes de decidir. Para entender por que o Monjaro é diferente, você precisa conhecer dois hormônios que o seu intestino produz toda vez que você come. O primeiro é o GLP-1. Quando você termina uma refeição, o intestino libera GLP-1 no sangue. Esse hormônio chega ao pâncreas e diz: produz insulina. Chega ao cérebro e diz: pode parar de comer, está satisfeito. Chega ao estômago e diz: esvazia mais devagar. O Ozempic e o Wegovy imitam esse hormônio. São análogos de GLP-1, um mecanismo, uma via. O segundo hormônio se chama GIP. O GIP é menos conhecido, mas trabalha junto com o GLP-1. Ele atua após as refeições. Ele melhora a resposta da insulina ao açúcar e reduz a inflamação no tecido gorduroso. E esse é o ponto mais importante. Ele potencializa os efeitos do GLP-1, quando os dois estão ativos ao mesmo tempo. O Monjaro é o primeiro medicamento aprovado que imita os dois, GLP-1 e GIP juntos. Em um estudo publicado no New England Journal of Medicine, pacientes que tomaram tirzepatida na dose de 15 miligramas perderam, em média, 22,8 quilos em 72 semanas. Com semaglutida, o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, a perda foi de 15 quilos no mesmo período. Não é melhor, são 50% a mais. Mas antes de qualquer pessoa ir correndo para a pulseira da farmácia, precisa entender quem realmente tem indicação para esse medicamento. Porque usar Monjaro sem indicação não é otimização, é risco desnecessário. Segundo a aprovação da Anvisa de 2025, o Monjaro pode ser prescrito para adultos com IMC acima de 30, o que caracteriza a obesidade, ou IMC acima de 27 com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão, pré-diabetes, resistência à insulina e apneia do sono. Não é para quem quer perder os últimos 5 quilos antes das férias. É um medicamento de controle crônico, assim como a metformina é para quem tem diabetes. E como você sabe em qual faixa está? O IMC é simples de calcular. Você divide seu peso em quilos pela sua altura em metros, elevada ao quadrado. Exemplo, 80 quilos com 1,70 de altura. Divide 80 por 2,89, dá 27,7. Esse número já coloca essa pessoa na faixa de indicação com comorbidade. Se o resultado passar de 30, a indicação independe de qualquer outra condição. Pause o vídeo agora para fazer esse cálculo. O Monjaro é contraindicado para quem tem histórico pessoal ou familiar de câncer medular de tireoide. Também é contraindicado em casos de pancreatite prévia, gravidez, amamentação e hipersensibilidade à tirzepatida. E aqui vem uma coisa que devemos ter cuidado. Versão não aprovada, comprada sem registro ou importada sem autorização da Anvisa, não é a mesma coisa que o Monjaro original. A tirzepatida é uma molécula complexa, sensível à temperatura. Exposta ao calor, além do prazo correto, perde potência sem dar nenhum sinal visível disso. O líquido continua transparente,
A caneta continua intacta, mas o medicamento entrega menos resultado. Genérico aprovado não existe. Há patentes protegem o medicamento até 2039. E o que circula como manipulado não tem equivalência terapêutica comprovada. Sobre o protocolo de doses. Isso aqui é fundamental. O tratamento começa sempre em 2,5 miligramas por semana, nas primeiras 4 semanas. A cada 4 semanas, a dose pode subir. Mas pode subir não significa vai subir. O estudo Surmount mostra que os resultados já aparecem em 5 miligramas e 10 miligramas. Perda de 15% e 19,5% do peso corporal, respectivamente. A dose de 15 miligramas aumenta os resultados, mas também amplifica os efeitos colaterais. A decisão de qual dose manter é do médico. Lembra da minha sogra que não conseguiu terminar o jantar? Ela não estava doente. O medicamento não estava fazendo mal. Era exatamente o oposto. Era ele funcionando. Os efeitos mais comuns do Monjaro são gastrointestinais: náusea, diarreia, vômitos, constipação e desconforto abdominal. E aqui está o que a maioria não explica. Esses efeitos não são aleatórios. Eles são o mecanismo funcionando. O Monjaro desacelera o esvaziamento do estômago. É por isso que você fica satisfeito mais rápido e come menos. E é exatamente por isso que nas primeiras semanas o estômago ainda está aprendendo esse novo ritmo e reclama. O erro mais comum: subir a dose rápido para acelerar o resultado. Isso não acelera, apenas amplifica os efeitos até o ponto onde o tratamento fica insuportável e a pessoa desiste. O protocolo de 4 em 4 semanas existe por essa razão. E agora a parte que mais gera dúvida. O Monjaro custa entre R$ 1.400 e R$ 3.500 por mês, dependendo da dose. O SUS não fornece, a maioria dos planos de saúde não cobre, e não existe genérico aprovado. Para muita gente, esse é o fim da conversa. Para outros, é onde começa a decisão. O primeiro passo é simples: endocrinologista. É ele quem vai olhar o seu quadro completo, pedir os exames certos e dizer se o Monjaro é a resposta, ou se existe algo melhor para o seu caso. Segundo passo: acesso ao medicamento com segurança. O Monjaro pode ficar fora da geladeira por até 21 dias em temperatura abaixo de 30 graus Celsius. Mas essa janela é só para o paciente. Toda a cadeia antes disso, do fabricante à farmácia, precisa ter sido refrigerada. Com versões não aprovadas, você não tem como saber o que aconteceu antes de chegar na sua mão. Ao receber, se a caneta chegou morna, congelada, ou se o líquido estiver com qualquer turbidez, descarte. Não aplique. Terceiro passo: plano de suporte. O Monjaro não substitui mudança de estilo de vida. Todos os estudos Surmount incluíam intervenção nutricional e exercício, não era só o medicamento. A caneta reduz o apetite, mas o que você come com menos fome ainda importa. Pacientes que mantiveram proteína alta e treino de força durante o tratamento preservaram mais massa muscular. E preservar músculo é o que separa emagrecer de envelhecer mais rápido. Quarto passo: plano de saúde. O Monjaro não está no rol da ANS e os planos não cobrem automaticamente. Mas isso não encerra a questão. Verifique as possibilidades com o seu médico e o seu plano de saúde. Antes de terminar, os 3 erros mais comuns de quem começa. Erro 1: comprar versão não aprovada para economizar. Sem controle de qualidade, sem garantia de refrigeração adequada. Erro 2: subir a dose sem esperar as 4 semanas. O protocolo existe para você permanecer no tratamento. Erro 3: parar abruptamente depois dos primeiros resultados. O peso volta. Se vai parar, planeje com o seu médico. E antes de você decidir começar ou recomendar para alguém próxima, tem uma coisa que precisa estar clara.
Esse não é um remédio simples. Não é uma vitamina. Não é algo que você toma e esquece. Você vai gastar um valor alto por mês. Vai sentir o corpo mudando. Como a minha sogra naquela noite na mesa do jantar. Quem tem indicação e segue o tratamento do jeito certo, o que acontece não é só perda de peso. É a pressão que normaliza. É o exame que melhora. É a energia que volta. É ter uma saúde que parecia fora do seu alcance. O Monjaro é, de fato, o medicamento mais eficaz aprovado para emagrecimento até hoje. Mas eficácia não substitui indicação. Ele funciona melhor quando faz parte de um sistema: médico, nutrição, movimento e acompanhamento. Se esse conteúdo foi útil para você, curta e inscreva-se no canal. A gente traz esse nível de detalhe toda semana.